Você já se pegou analisando uma situação do passado, dizendo assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Na verdade, eu fiz da forma que eu fiz, no calor da emoção. Se você não se pegou fazendo isso, é admirável, porque a maioria de nós ou já teve esse pensamento, ou já observou algumas pessoas agirem de acordo com a emoção do momento. E os efeitos são muitas vezes desastrosos ou desanimadores. Isso acontece porque de uma situação de desconforto a uma ação desordenada, as emoções elas transitam rapidamente por nós. E quando nós não damos atenção para o desconforto que a gente está sentindo, ele logo se intensifica e chega ao medo. E o medo é a segunda emoção dolorosa que nós vamos falar. O que é o medo? É um desconforto intensificado. Muitas vezes ele se intensifica a tal ponto da pessoa sentir pânico, tristeza, pavor, e por mais triste que possa ser, chega ao ponto da pessoa se sentir aterrorizada. Por que a gente sente medo? A gente sente medo porque a gente antes, imediatamente antes, a gente sentiu desconforto. E uma vez que a gente não para entender por que a gente está sentindo um desconforto, gera em nós uma apreensão ainda maior. Você começa a sentir esse desconforto de uma forma intensificada e sem saber, sem ter clareza, cada vez mais ofuscada a possibilidade de solução. Qual é a mensagem que o medo traz? A mensagem é: algo muito ruim está prestes a acontecer. Você precisa tomar uma ação urgente. Quanto maior é o desconforto, não atendido, não analisado, ignorado, maior será o impulso, a emoção do medo que você vai sentir. Então a mensagem que o medo traz é: algo que já não estava bom, está ainda pior. E mais que isso, se você não tomar uma ação, algo de muito ruim vai te acontecer. E é interessante quando a gente fala do medo, porque o medo é uma emoção muito importante na nossa vida. Assim como todas as emoções que eu aqui estou trazendo para você, como emoção dolorosa. O desconforto ela é uma emoção muito importante. O medo também é uma emoção muito importante. Mas já observou que a maioria do medo que você já sentiu nunca se concretizou? Mais que isso. Se todo o medo que a gente sentisse realmente acontecesse, o que seria de nós? Então, note que o medo, apesar dele nos proteger, uma vez que nós não damos atenção para o medo que nós estamos sentindo, nós nos colocamos numa posição de escravidão emocional. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é tomar uma decisão. Eu senti desconforto, no momento não dei muita atenção, ou desconforto eu nem parei para pensar, já virou um medo. E agora? A decisão é: o que eu vou fazer com esse medo que eu estou sentindo? Porque o medo ele pode causar em nós ou uma ação descontrolada ou uma falta de ação que muitas vezes é necessária. Então, o que você fará com o medo que você está sentindo? Você tem essas opções, né? Atacar, você tem a opção de analisar esse medo, ou você tem a opção de ignorar o medo. Quando você ignora o medo, ele não deixa de existir, ele apenas te imobiliza. Quando você ataca sem analisar o que está sentindo, você não consegue dosar a sua força, nem a sua potência. E pode ser que você vai atacar numa direção errada, o que pode ser um efeito desastroso. Mas que tal você parar e analisar o medo que você está sentindo, a fim de entender não só o que levou você a sentir esse medo, mas também de dimensionar qual é a intensidade desse medo, qual é a importância que você deve dar a esse medo que você está sentindo. Porque medo é medo.
né? Naquele momento que você está sentindo, essa emoção vai gerar em você um hormônio. E esse medo, ele pode ser algo muito importante, realmente muito sério, ou algo realmente insignificante. Mas no momento, se você não parar e olhar, você simplesmente vai produzir hormônios que vai gerar em você mais sofrimento. Já observou? Muitas vezes nós sofremos por coisas pequenininhas. E muitas vezes acontece de pessoas falarem assim: como você conseguiu superar essa situação tão desafiadora? Como você teve força? Como você foi assertiva, poderosa? E você olha e fala para a pessoa como se não fosse nada, né? Poxa, obrigada. Por quê? Porque apesar da situação ter sido muito desafiadora, naquele momento você conseguiu resolver a situação. Você conseguiu parar, analisar o medo, analisar as consequências de uma ou outra ação e tomar uma decisão assertiva. Então, o convite que eu faço a você agora é: pare e analise o medo que você está sentindo agora. No caderno de anotações, ele traz umas perguntas que ajudam a identificar esse medo. E além de identificar, vai trazer nesse caderno algumas perguntas que ajudam você a entender qual é a intensidade desse medo e qual o peso que você deve dar para esse medo. Então eu te incentivo fortemente a pegar o caderno de anotações e analisar esse medo. As perguntas vão te conduzir a uma maior clareza sobre esse assunto. Entendendo o medo e qual é a mensagem que o medo está te trazendo, resta agora nesse momento eu te apresentar a segunda emoção de poder. E a segunda emoção de poder, valiosíssima, é a gratidão. A gratidão, note que ela é derivada do amor, que é a emoção mais poderosa que nós podemos sentir. A segunda emoção mais poderosa que nós podemos sentir é a gratidão. E a gratidão, ela ajuda a dissipar o medo. Mas o que é gratidão? Como eu posso demonstrar gratidão? Para quem eu devo demonstrar gratidão? Então, como falar de gratidão é algo muito amplo. E muitas vezes a gente usa essa palavra de uma forma tão banal. No caderno de anotações, eu trouxe um passo a passo para você analisar como está o termômetro, por assim dizer, da sua gratidão. E você, ao responder as questões referentes à gratidão, você vai perceber em você mesmo que quanto maior é a sua gratidão, menor é o poder que o medo vai ter sobre você. Então faça com muito carinho, com muita atenção, e eu te encontro na próxima emoção dolorosa e na próxima emoção de poder. Beijos!